Seguindo nossos estudos do Tânia, nós somos no Perek Zayin, capítulo 7. Quem está usando a página em português está na página 134, no meio da página. E o que nós estudamos nos últimos dias para poder pegar o gancho para continuar? Estudamos que tudo que faz parte do domínio do Klipat Noga, aquela clipa, aquela concha e casca que brilha, que é uma mistura de bom e mal. Depende de nós se nós vamos ter a devoção para Hashem necessária, a dedicação para Hashem e elevar a santidade que existe no Klipat Noga, ou se Deus nos livre, nós vamos abaixar a Klipat Noga para os 3 Klipot que são impuros. Mas mesmo se aconteceu que alguém, por exemplo, comeu, isso é um exemplo, ele se alimentou e não pensou da Hashem, não estava dedicado para servir a Hashem naquela hora, ele comeu apenas para o sustento do seu corpo, ou, mais ainda, quando ele comeu para aproveitar a comida, porque é uma comida gostosa, pensando no prazer do corpo, apesar que desce para os 3 Klipot impuros, ele pode, através da chuva, e voltar, e daqui em diante, daqui para frente, se dedicar para Hashem como se deve, e resgatar aquelas faíscas divinas que desceram para os 3 Klipot impuros através da sua falta de dedicação para Hashem. Isso ele consegue corrigir, apesar que sobra o que o Tânia chama de Reshima, alguma marcação, algum vestígio daquele sobra ainda, que isso se resolve através do Chibut HaKeva, que nós estudamos ontem. Isso é traduzido como algo que acontece após vida. Eu esqueci bem o termo em português, mas é chamado purgatório da tumba. De qualquer maneira, é apenas uma sombra que isso se resolve. Também vamos ver daqui em diante como resolver esse assunto para não precisar passar pelo esse processo chamado Chibut HaKeva, purgatório da tumba. Mas diferente, diz o Balatai, se alguém comeu algo que não é kasher, que não é permitido, aquilo desce para os 3 Klipot Atmeyot e não tem como resgatar aquilo. Já que era assur, era amarrado nas mãos dos Klipot, isso não tem como resgatar. Tem que ver o dia que o Balatai menciona a vinda do Mashiach, que Yevulá Hamavet Lanetzach, que vem o dia deles, ou seja, o tempo em qual os Klipot vão desaparecer, e quando a morte, que representa os Klipot, que são chamados mortos, eles vão ser engolidos, eles vão ser totalmente destruídos. Naquele tempo vai ser a hora de resgatar aquelas faíscas divinas, vão voltar para Kedushá. Mas até aquele momento está preso nas mãos do Klipot. Em português, claro, se alguém, por exemplo, comeu presunto, que é 3 Klipot Atmeyot, que nós vimos antes, que o porco e tudo que está ligado com essa área que não é kasher, são 3 Klipot que são totalmente impuros. Ele se alimentou e fortaleceu o seu corpo como algo que é totalmente proibido. Isso não tem como elevar para Kedushá. Está preso os 3 Klipot Atmeyot até a vinda do Mashiach. Entretanto, o que vamos estudar hoje? Que mesmo isso tem uma solução. Mas não uma solução fácil, mas basta saber que tem uma solução. E qual que é a solução? Ou se uma pessoa é capaz de fazer uma tshuva realmente grande, daqui a pouco vamos ver o que se chama uma tshuva grande. Se vai fazer uma tshuva tão grande, que sobre esse tipo de tshuva, falam nossos sábios que zedonot nasulot zchuyot mamash, que é seus pecados. E qual tipo de pecado? São chamados zedonot. Zadon são pecados que a pessoa fez intencionalmente.
premeditado. Ele sabia que é proibido, ele sabia o estrago que ele vai fazer. E mesmo assim, insistiu de fazer aquele pecado. Isso é considerado o pior grau de pecado, alguém que sabe as consequências mesmo assim faz. Ele é zadon, é premeditado. Mas se alguém faz uma tshuva, daqui a pouco vamos ver que tipo de tshuva. Diz o Talmud que tshuva é tão grande, ou seja, há uma tshuva tão grande, assim que temos que entender essas palavras, que zedonot, mesmo pecados premeditados, eles se tornam em mérito, se tornam mitzvot para a pessoa. Imagina, o cara comeu o presunto de uma forma premeditada, intencionalmente, e ele pode tornar aquilo como uma mitzvah. O que se chama mitzvah? Não somente que ele vai ganhar ou recompensa uma mitzvah, o mais importante para nós, ele consegue resgatar a vitalidade divina que se encontra naquela haver, naquele pecado. E pode devolver ela para a Kedusha. Que tipo de tshuva é isso que uma pessoa consegue uma mudança tão radical? Diz o Abalatani o seguinte: Shehi, tshuva me'ahava me'unke de liba. Aqui está se tratando de um tipo de tshuva que o arrependimento dele vem como a consequência de um amor intenso para Deus, um amor profundo, um amor que é profundo de liba do coração dele, onde que a pessoa sente um amor super grande, ele sente racheika, um fervor, benefício que de uma alma que é apaixonadamente conectada com Deus. E a sua alma deseja, de uma forma apaixonada, unir-se ao abençoado Deus. Ou seja, um amor muito profundo, que ele sente paixão para Deus. E que tipo de paixão? Que ele quer se unir com Deus a qualquer preço. A alma dele é sedente para Deus, que Eretz Ayifavitsia, com um solo que é ressecado e é árido. Ou seja, ele se sente num desespero total para se conectar com Deus. Uma vontade enorme, um desespero ilimitado. Por que ele sente o desespero tão grande? E por que ele tem um amor ilimitado para Deus? Da mesma forma como a terra árida, ressecada, que ele deseja para um pouquinho de água, assim também ele sente sua alma desejando aproximação com Deus. E por que ele está com tanta vontade, com tanto amor para Deus? Por que de repente ele sente um amor tão grande para Deus? Estamos falando de alguém que cometeu pecados premeditados. E essa mesma pessoa, de repente, produziu um amor tão intenso para Deus. Mas esses assuntos são interligados. Por quê? Já que a pessoa sabe que a reina, até agora, até o arrependimento dela, aonde que se encontrou sua alma? A sua alma estava num deserto árido e estava na sombra da morte. A pessoa sabe que ele caiu num abismo total. E aonde que se encontra esse abismo? A residência da Sitra Achra do outro lado. Ele estava totalmente afastado de Deus, da luz desse semblante divino. E isso era betachos, era uma forma extrema. Ele realmente se afastou de Deus, ele foi para o outro lado. Ele é consciente disso. Já que ele percebe para onde que ele caiu, e já que ele sente como que ele se rebaixou, e como que ele agora é uma vítima, uma presa nas mãos dos culpados. Quando ele percebe isso, o resultado por isso, por isso ele sente mais sede, uma sede mais forte do que as almas justas quando eles sentem sede. Porque justo a distância que ele causou está causando por uma vontade agora de se aproximar. Os sadiquim que seguem passo após passo, com certeza as almas deles também têm sede, têm vontade de passar.
mas uma vontade controlada, porque eles têm no caminho certo, eles estão conseguindo. O nosso amigo, que causou o atraso de vida, que não tem pior, quando ele está com sede, ele não se acha lugar. O que eu fiz? Eu tenho que sair disso aqui rápido. E ele sente uma vontade de se aproximar para achar que nem sabia de sente. Ou seja, ele percebe que quando alguém comete pecados, e mais ainda são pecados premeditados, ele se encontrou num deserto espiritual pior que nós podemos imaginar. O que chamam de deserto? Não tem luz divina, não tem revelação divina. Ele apagou Deus da sua vida de uma certa forma. Apesar que não se deve usar a palavra apagar, mas vamos usar, ele ocultou. Porque nunca se apaga, ele realmente ocultou Deus da sua vida. Porque através de cada pecado que ele cometeu, ele causou que a sua vitalidade se torna a vitalidade dos três clipot, que eles, os três clipot, encobrem sobre a luz da santidade. Por isso, ele viveu sob a sombra da morte mesmo. Isso era a vida dele. Por isso, já que ele se encontrou numa situação tão triste, mais que ele sente a sua distância da face divina e como que ele se encontra numa situação tão terrível, a sede dele é maior. Da mesma forma, quando alguém percebe que ele está no deserto, sem água, e logo que ele vai morrer por falta de um pouco de água, ele fica com tanto sede, sabendo que essa sede é o que vai salvar ele, que vai salvar sua vida. Por isso, quando a pessoa chega nesse ponto, a sua sede é mais do que o sede que os sadiquim, pessoas justas. Por isso, nossos sábios falaram, no lugar que Balei Chuva fica, nem sadiquim alcança, porque o amor que eles possuem para Hashem, que eles produzem para Hashem, que eles revelam para Hashem, é muito mais forte do que o tzadik possui. O tzadik, o que ele atrai? A luz divina. Ou seja, eles entendem a grandeza de Deus, eles entendem como Deus é bom, e é o bom de Deus que lhe atrai. Mas o Baal Tshuva não é a luz divina que ele está realmente motivando ele. O que está motivando ele é só a situação ruim onde que ele se encontra. É a Sura Mishama, eu tenho que sair de onde que eu estou, não tanto tem que sair daqui, e sair rápido. Por isso, essa chuva, na realidade, torna as falhas dele como méritos. Porque o que trouxe ele para esse nível que ele está agora? Justo o pecado que ele fez. Ou seja, o pecado que ele fez, ou melhor, os pecados que ele cometeu, justo esses pecados que estão agora forçando ele e provocando ele, tá? Então vamos a várias outras linguagens, eles estão colocando ele numa linha positiva dele realmente buscar Deus. Por isso a falha se tornou um instrumento para a sua elevação. E por isso ele se torna um mérito. Mas vamos ver as palavras do Tain. Quando se trata sobre esse tipo de tshuva, sobre esse sede de vontade para se aproximar para Hashem, sobre isso falaram que pecados premeditados se tornam virtudes. Por quê? Uma vez que através dos pecados, que antes os pecados lhe distanciaram de Deus, agora os mesmos pecados estão lhe aproximando para Deus. Através desses pecados, que ele agora está mais próximo a Deus, ele alcançou esse grande amor que ele tem para Deus. Assim que ele se arrepende, qual que foi o motivo do seu arrependimento? Os pecados. Ou seja, os pecados serviram aqui como um fato que lhe trouxe mais próximo a Deus. Em outras palavras, os pecados lhe afetaram como se tivesse uma mitzvah. Uma mitzvah normalmente eleva a pessoa. Aqui os pecados lhe levaram. Porque produziu dentro dele o que o Balatani chama uma tshuva ma'ava, amor intenso.
Ou seja, resumindo o que o Balatanya falou até agora, é possível, mesmo agora, antes da vinda da Mashiach, que significa antes que o mal desapareça completamente da terra, é possível libertar a vitalidade dos atos proibidos das culpas, através do arrependimento causado pelo amor a Deus. É possível. Em resumo, se alguém nos pergunta o que eu faço agora, se cometi os piores avirot possíveis, a resposta é tshuva ma'avar. Você pode fazer uma tshuva do amor intenso para Deus. E isso resolve até hoje. Continua o Balatanya e diz o seguinte: Aval tshuva shelo ma'avazu. Se alguém se arrepende, mas não se arrepende por causa desse amor tão intenso. Av shehi tshuva nechona. Ou seja, apesar que ele fez a tshuva correta sobre os seus pecados. Ou seja, nós já sabemos através dos nossos estudos do terceiro setor do Tânia, que se chama na tshuva apropriado. É quando ele teve arrependimento sobre o passado, fez uma decisão que nunca mais vai fazer o avira. Ele realmente confessou, ele fez tudo o que é necessário para corrigir o avira. É uma tshuva boa. Mas se falta aquele amor intenso para Deus, ele não consegue resgatar aquelas faíscas divinas que desceram dos 3 klipot impuros. Deus vai lhe perdoar sobre o pecado que ele cometeu. A pessoa vai ser perdoada. Mas isso é quando se trata sobre tikkun ha'adam, o que a pessoa consertou com ela. Mas os próprios faíscas divinas que foram para os 3 klipot, eles não vão ser consertados até a vinda de Mashiach, quando o mal vai ser expulso da terra. Aqui tem uma discussão, porque o Balatanya usa a linguagem Einam olim aklipa legamre, que através do tshuva eles não sobem totalmente. Quando se fala totalmente, significa que talvez alguma subida eles se têm através de uma tshuva comum, tshuva certa, em vez de comum, uma tshuva nechonah, uma tshuva correta, apropriada, mas se está querendo resolver o assunto totalmente, precisa fazer uma tshuva ma'avar. Nós vamos ainda estudar. Se alguém faz uma tshuva ma'avar sobre klipat noga, será que isso isenta ele daquele purgatório da tumba que nós estudamos antes, mas isso vamos deixar para as próximas aulas. Ou seja, resumindo o que nós estudamos até agora, a palavra mutar e assur não significa apenas permitido e assur proibido. Mutar é permitido, assar é proibido. Mutar significa estar aberto, estar desamarrado. Quando alguém desamarra um nó, é chamado hitir et hakesher, ele desamarrou. E assur significa estar amarrado. Não somente proibido, está proibido amarrado aonde? Amarrado nas mãos dos klipot. Por isso é chamado isso. A klipa, quando recebe essa vitalidade está presa nas mãos do klipot e é muito difícil resgatar aquilo somente através desse nível de tshuva que nós vimos. Agora, isso significa o seguinte, que a vitalidade nos assuntos proibidos, quais que foi feita a verdade, por exemplo, comidas proibidas, ou relações íntimas proibidas, a vitalidade envolvida nesse ato está preso nas mãos dos klipot. Até o momento chamado Et Ketz, a vinda de Mashiach, o término do nosso exílio, quando Deus vai terminar a época das klipot, eles vão parar de existir mais, naquele tempo se resgata as faíscas divinas que são nas mãos dos klipot. Mas o Balatanya continua. Um grande consolo para nós, que também na nossa época tem uma possibilidade de elevar a vitalidade que existe nos atos, os averot, os pecados para a santidade,
através de tshuva me'ava rabá, através de um arrependimento de grande amor. Nesse caso, que ele fez um tshuva de grande amor, amor intenso, Balatani usa uma linguagem muito forte. Até uma pessoa se sente apaixonada com Deus. Paixão é uma palavra muito forte na questão do amor. Nesse caso, quando ele consegue fazer esse tipo de tshuva, a vitalidade que existe no alto da Avirá é libertado e ele sobe para a santidade. Com isso entendemos melhor a palavra Gdolat Tshuva, Shezdonot Nassim Lo, que a tshuva é grande, que os mesmos pecados premeditados se tornam zochiot, se tornam mitzvot. Tshuva, Gdolat Tshuva não significa que tshuva é grande. Há uma grandeza, há uma forma de fazer tshuva com grandeza. Há uma tshuva grande que resolve, ou seja, não é qualquer tshuva. Há uma tshuva grande que resolve. E qual que é o motivo que a Avarabá resolve? Temos que sempre lembrar que os avirot para eles serviram de uma certa forma que nem uma mitzvah. Por quê? O avirá era um trampolim para ele poder alcançar o próximo nível. Se não tivesse pelo esse avirá, jamais que ele tivesse amor intenso. E a prova é que tzadikim não possui esse amor, porque eles nunca falharam. Falhar é uma oportunidade para se elevar mais ainda. Da mesma forma, quando alguém para correr, está escrito ali, volta um passo, para poder começar a corrida rápido, assim também. Essa volta, ela serve para o início de uma grande corrida, uma grande subida. Você tem que saber aproveitar a corrida. Mas quando se fala sobre Zdonot Nassim Lo Kizochiot, que são iscas divinas que se encontram nos avirot, eles podem subir para Kedushá, para a santidade. Isso somente as faíscas divinas sobem para Kedushá. Mas a parte ruim que existe nos pecados não pode nunca subir para Kedushá. Ou seja, não pode elevar o porco. O porco não se eleva. Faísca divina que tem no porco que está preso, aquilo que se eleva. Mas o porco sempre vai ser presunto, continua sendo presunto, mesmo com esse tipo de tshuva, porque muitas pessoas se enganam e falam, olha, a pessoa conseguiu elevar o porco. Não, o porco não se consegue elevar, nem com esse tshuva, mas se consegue elevar a faíscas divinas que existem no porco. Ainda mais sobre esse assunto nas nossas próximas aulas.